Tal como prometido, estamos de volta para mais um episódio da Escola Bíblica. Voltamos a estar consigo. Esperamos sinceramente que as mensagens, aquilo que temos vindo a estudar sobre o livro aos Romanos, proporcione na sua vida espiritual não só um bem-estar espiritual, mas um crescimento da sua fé. Por isso mesmo é que diariamente passamos por aqui, quer no Hope Channel da TV, quer também na parte da rádio, para lhe deixar estas pequenas mensagens que poderão fazer bem e poderão ajudar-nos a compreender melhor as Sagradas Escrituras. Diariamente temos connosco o pastor Pedro Esteves, é sempre um privilégio poder ter este nosso colega connosco. Olá Pedro, mais uma vez bom dia. Estamos em mais um dia para compreendermos o que Paulo escreveu, sobretudo no capítulo 9 aos Romanos, mas precisamos saber qual é o sumário de hoje. E hoje vamos procurar entender se será justo, a partir deste capítulo, dizer que Deus escolhe arbitrariamente as pessoas para cumprirem os seus planos ou para serem abençoadas, ou se há um propósito maior que esse. Parece-me interessante essa ideia, mas antes eu convido a si, que está desse lado, a poder seguir a nossa leitura bíblica. Se tiver a sua Bíblia, poderá fazê-lo em Romanos capítulo 9, versículos 14 e 15. Se não, poderá ouvir ou até ler através do nosso quadro, que diz o seguinte: que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Bom, estamos a falar aqui realmente de algo que parece que Deus dá, que Deus distribui. Como é que nós podemos compreender estas palavras? Esta é a primeira pergunta e já de seguida pergunto, será que Deus é quem escolhe aqueles que podem ter misericórdia, mesmo se é de uma forma arbitrária, e nós não podemos fazer rigorosamente nada, ou há outra explicação melhor para darmos? Quer dizer, se fosse isso que Paulo estivesse a tentar dizer, nós teríamos que afirmar que isso era uma negação de tudo o que a Bíblia ensina, desde logo, e até do que o próprio apóstolo Paulo afirma em diversas ocasiões. Por uma questão de tempo, talvez não consigamos agora fazer, enfim, todo esse estudo, embora vamos, com certeza, ainda nestes minutos que temos, dar alguns exemplos disso. Portanto, um pequeno parênteses para dizer que aqui está um bom exemplo de que um texto isolado, é muito perigoso fazer uma leitura de um texto isolado, perigoso no sentido de que nos induz em erro, é esse o perigo. Uma palavra isolada, na verdade, se lermos todo o contexto, por vezes, de um capítulo, até de um livro, isso por vezes ajuda-nos a compreender que o que está dito naquele versículo às vezes pode ser até mais o contrário do que à partida parece indicar. E aqui temos um desses exemplos. Basta pensar que neste capítulo 9 o apóstolo, por um lado, demonstra a sua tristeza por causa da incredulidade de Israel, quando ele se refere, ainda no último programa aqui falávamos disso, precisamente, quando ele se refere ao facto de que os israelitas receberam grandes bênçãos da parte de Deus, que foram manifestas e evidentes, mas que essas bênçãos não lhe permitiram, a esse povo, ainda assim, usufruir plenamente dessa graça que Deus tinha preparada para esse povo. E, portanto, obtiveram um resultado a partir daí. Mas, tentando explicar aqui um pouco o contexto, a verdade é que, sobretudo a partir do versículo 6, nós aqui já estamos no 14 e no 15, obviamente fazemos aqui uma seleção de alguns versículos, porque não podemos ler grandes porções, mas neste contexto, por isso é que sempre convidamos aqueles que nos ouvem e nos veem aqui na Escola Bíblica, na verdade, a irem mais longe do que, e a estudarem mais. Do que o tempo que estamos aqui a tomar, quem sabe lerem estes capítulos, ou claro, no momento em que estão a ver-nos e ouvir-nos, ou um pouco mais tarde, porque isso vai ajudar a que as nossas palavras, a nossa reflexão aqui, venha apenas ajudar a pontuar, não é? Dar algumas dicas. E a verdade é que o apóstolo Paulo, ao longo deste capítulo 9, o que é que ele vai tentar mostrar aqui? Sobretudo, a liberdade de Deus na sua graça. Quer dizer, a graça de Deus se manifestar às pessoas é uma manifestação da sua total liberdade. Deus não está preso por critérios, sejam eles quais forem. É nesse sentido que nós vamos encontrar aqui alguns exemplos que o apóstolo Paulo, embora sejam exemplos reais, como é evidente, não são parábolas nem histórias inventadas, mas a verdade é que o apóstolo está a usá-las quase como ilustrações dessa verdade. Por isso é que ele próprio vai dizer, será que eu estou a dizer com isto o quê? Por exemplo, nós acabámos de ler que o apóstolo afirmou, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Agora, é evidente que
o apóstolo, quando diz que amou Jacó e aborreceu Esaú, Deus, estou a citar versículos anteriores a este que acabámos de ler, em que o apóstolo vai usar o exemplo da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, mostrando que o projeto de Deus foi que através desta linhagem a sua bênção e o seu plano se executasse. E, portanto, a ideia de amou e aborreceu é no sentido de escolheu Jacó e essa escolha não recaiu sobre Esaú. É o próprio apóstolo que diz, diremos o quê? Que há injustiça da parte de Deus. Ele diz de maneira nenhuma. Portanto, o apóstolo, quase a fazer este parênteses, reconhece que se alguém ler o texto, na verdade, ele está a citar o Antigo Testamento, dizendo que Deus escolheu Jacó e não Esaú, o apóstolo é o primeiro a dizer, atenção que é verdade que há esta afirmação, mas temos que a ler dentro do seu contexto. Ela não significa que Deus é arbitrário na maneira de fazer as suas escolhas. Porque isso retiraria, digamos, a grande força que nós sabemos que na palavra de Deus, desde o princípio, aliás, até ao final da história desta terra, é a grande força, eu diria quase, do universo, que é a capacidade de liberdade individual ou livre-arbítrio dos indivíduos criados por Deus. Ou seja, Deus chama todas as pessoas, mas para cada pessoa tem um projeto específico. É exatamente isso. Então, a maneira de dizer o que acabaste de formular aí é temos que reconhecer que o apóstolo Paulo não está a falar de salvação individual. E aí é que nós temos que fazer essa diferença. Porque a salvação individual, ela é completamente livre. Claro. No sentido em que Deus estende a sua graça a todos e cada um é livre de fazer opção por receber essa graça. Aqui o contexto qual é? O apóstolo está a falar de funções particulares, de chamados, de vocações mesmo. E isso está em total sintonia com a ideia, por exemplo, de que Deus dá dons, distribui os dons através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo é realmente o grande apóstolo da explicação dos dons e de como os dons são uma coisa absolutamente chave para a própria vida da Igreja. E nesse caso, eu poderia ficar aborrecido porque Deus a ti deu-te dons que eu gostava de ter e Ele não me deu. E se eu considerar que esses dons são melhores, o que é que eu poderei fazer? Eu poderei chegar ao ponto de dizer assim, Deus prefere o Jorge do que me prefere a mim. Porque Ele deu-lhe dons que eu gostaria de ter e não tenho. Então, nós temos que, então, ser humildes diante da soberania de Deus, distinguindo o que é o projeto de salvação individual do que são funções e chamados que Deus fez a pessoas particulares. Por isso, Deus queria tanto que Esaú se salvasse e cumprisse o projeto que Deus tinha para a sua vida, como tinha para Jacó. Claro. Ou Isaac e Ismael, na geração anterior, Deus amou tanto qualquer um daqueles seus filhos e tinha um projeto para a sua vida. Claro. Mas houve uma função específica determinada por Deus na sua soberania, que Deus determinou, tinha que ser um filho, desde logo, de Abraão e Sara. Claro. E Isaac não era, por exemplo. Já era fruto de alguma coisa que não era o projeto de Deus, de forma nenhuma, nem para a família, não é? E, portanto, aí temos que fazer esta distinção. Podemos, talvez, olhar aqui no nosso quadro, como eu dizia há pouco, poderíamos ver alguns textos que nos mostram claramente que não podemos fazer confusão com aquilo que o apóstolo está a dizer. Porque, por exemplo, em 2 de Timóteo, é o apóstolo Paulo que afirma que Deus quer que todos os homens se salvem. A Tito nós lemos, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Logo, de maneira nenhuma, o apóstolo, ou mesmo nas passagens do Antigo Testamento que ele está a citar, está a colocar em causa o facto de que o projeto de salvação de Deus não é para todos. Agora, Deus pode escolher pessoas, famílias, até pode escolher nações ou grupos. Para quê? Para desempenhar determinados papéis. E aí Deus é totalmente livre. Já que falámos aqui, e essa é uma boa imagem, sabendo que a Bíblia ensina que o Espírito Santo é que distribui os dons, e é curioso porque é o próprio apóstolo Paulo que diz que o Espírito Santo é totalmente livre para o fazer. Quer dizer, não está limitado. Lembramos até de Jesus, que a propósito precisamente do Espírito Santo, dizia que o Espírito Santo é como o vento. Claro. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Quer dizer, é totalmente livre na sua ação. Então, Jacó foi escolhido por Deus, agora diríamos assim, foi necessário que Jacó enganasse e mentisse o irmão? Era esse o plano de Deus? De maneira nenhuma.
Quer dizer, mesmo as pessoas que Deus escolhe muitas vezes falham. Claro. Porque são livres no seu projeto de salvação. E até algumas pessoas que Deus escolheu nunca chegaram a executar os planos para os quais Deus os chamou. Para terminarmos, como é que nós podemos olhar para os nossos dias a partir daquilo que dissemos? Eu penso que hoje poderíamos dizer claramente para todos nós, a quem nos ouve e vê, que você foi escolhido por Deus para a salvação. Isso é uma certeza absoluta. Esta é uma vocação e uma eleição que nos pertence a todos. Além disso, Deus também o chama para o servir de diferentes formas. E nós oramos para que Deus o ajude a fazer essa experiência. Não se esqueça, Deus usa as circunstâncias que existem para que os seus planos possam progredir, ter o êxito em cada um de nós. Você tem, de certeza absoluta, essa oportunidade. Descubra com Deus quais são os seus dons, quais são as características e qual é o projeto de vida que Deus tem para si. Quanto a nós, já sabe, nós voltamos no nosso próximo episódio, continuando a estudar o capítulo 9 da Epístola aos Romanos. Até lá.